Bom dia, irmãos, paz de Cristo a todos, amém? Eu quero trazer uma meditação nas Escrituras nessa manhã. Quero meditar aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, versículo 2, o capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Depois a gente lê do 23 ao 24, tá? Primeiro Samuel, capítulo 2, 12 ao 17, depois os versículos 23, do 23 ao 24, amém? Eu quero trazer como tema dessa mensagem dessa manhã duas palavras que aparecem nas escrituras no hebraico, que tem um grande significado: Icabor ou Ebenezer. Qual o seu estilo de vida? Esse é o tema da mensagem essa manhã. Icabor ou Ebenezer? Qual o seu estilo de vida? Então, nós vamos trabalhar em cima desses versículos e com esse tema, e você vai entender que essas duas palavras, na verdade, são dois estilos de vida, que nós podemos levar a nossa vida diante do Senhor, e qual será das duas que o Senhor vai reprovar ou aprovar. Então vamos ler aqui em 1 Samuel 2, que fala sobre a vida dos filhos de Eli, que retrata muito bem essa expressão de decisão de vida. Fala assim o versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com o Senhor e nem cumpria os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo que queimassem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dá-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: Deixa primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu o tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grandes à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Vamos agora para o 23 em diante. Por isso lhe perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se compartilhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Os filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amém? Essa é uma passagem muito forte e o tema desse capítulo fala, do 12 em diante, a maldade dos filhos de Eli. Deus, ele permitiu um capítulo nas Escrituras Sagradas sobre atitudes que as pessoas podem ter perante o Senhor, perante a obra do Senhor, e isso pode levar a consequências danosas, como, por exemplo, a própria morte, né? E é muito forte essa passagem que fala da, da forma de viver de alguns filhos e da conduta de um pai que não soube lidar com a rebeldia dos filhos, não soube instruir os seus filhos como deveria, porque eles estavam imbuídos de uma função muito importante, que era a função sacerdotal. Tanto Eli como seus filhos eram sacerdotes perante o Senhor. A gente sabe que os sacerdotes eram uma raça totalmente escolhida por Deus, deveriam ter santidade, deveriam se separar de alguns costumes. Por exemplo, eles não podiam ir para velórios, não podiam tomar vinhos. Então, eles tinham uma vida muito consagrada ao Senhor. Por quê? Porque eles ministravam diretamente no templo, eles ministravam as ofertas, né? Então, esse ofício sacerdotal é um ofício importante.
E agora, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Nós devemos também observar o princípio sacerdotal que Deus instituiu, porque não é porque nós não estamos mais na velha aliança que esse ofício sacerdotal deixou de existir. Não, nós precisamos observar o ofício sacerdotal, porque agora nós somos sacerdotes. Toda a igreja do Senhor é sacerdote e a função, ela não deixou de ser realizada. Mas eu quero falar primeiramente nessa primeira conotação aqui dos filhos de Eli, e usando essas duas palavras, Icabô ou Ebenezer. A palavra Icabô, ela significa nenhuma glória, significa derrota. Já a palavra Ebenezer, quando a gente vai estudar lá no grego, ela significa pedra de socorro. Quem é a nossa pedra de socorro? Jesus Cristo. Ebenezer é isso que significa no original da palavra, pedra de socorro. Ou você está vivendo nenhuma glória ou uma forma de derrota cíclica na sua vida ou a sua vida espiritual, ou você pode estar tramitando nesse outro extremo, o Ebenezer. Embora você esteja aprendendo, você está sempre pedindo socorro de Deus, como se Jesus Cristo fosse um auxílio para que você aprenda a caminhar. E eu queria trabalhar aqui algumas atitudes de cabor, algumas atitudes de pessoas que não têm glória, de pessoas que vivem nessa derrota espiritual, de pessoas que não conseguem caminhar verdadeiramente nesse estilo de vida cristão que o Senhor já traçou para nossas vidas. Muitos crentes vivem um icabor diário, porque eles não entendem os princípios, eles estão tipo que tateando para tentar se firmar. Ora estão oscilando positivamente, ora estão oscilando negativamente. Ora tem uma convicção de que realmente tem um chamado, que tem um propósito, que Deus o chamou para ser vitorioso, para trabalhar no reino, para ser alguém que faça uma grande diferença na terra. Em outro momento ele está desanimado, ele não tem mais vontade de estar na presença de Deus, começa a observar os defeitos de todo mundo, e quando a gente tem esse olhar de juiz do corpo de Cristo, esse olhar clínico, de lupa, de defeito, a gente começa a deixar de ver o caminho que Deus traçou para a gente, o caminho que o Senhor quer que a gente siga para sermos pessoas melhores. E passamos a observar coisas que não nos levarão a lugar nenhum, impedirão o nosso caminhar na fé, a nossa convivência espiritual com os nossos irmãos. É preciso esse misturado barro que o Senhor fala, né, naquela passagem do vaso e do oleiro, que nós precisamos ser misturados com outros temperamentos, com outras pessoas, com outras atitudes, com uma forma diferente de entender as coisas diferentes da nossa, para que a gente seja aperfeiçoado, né? A convivência, esse atrito, às vezes, que a gente tem no corpo de Cristo, é fundamental para o nosso crescimento e a maturidade espiritual, para que a gente aprenda a respeitar o limite do outro, e conhecer o nosso limite, aprenda onde que se encontram as principais falhas do nosso caráter e onde é que encontra o lado positivo que esse irmão tem, que é muito melhorado às vezes do que o meu, e eu preciso tomar isso como modelo, ter humildade em aprender com os meus irmãos, com os dons que eles têm para oferecer, também com os próprios defeitos. E algumas atitudes que a gente toma de afastamento, de reclusão, pode nos levar a essa atitude de cabor. Então eu quero trabalhar nessa passagem com vocês rapidamente, para não ser uma mensagem tão prolongada e para que você consiga fixar bem o que o Senhor quer falar nessa manhã. Vamos agora passar a um estudo sistematizado de atitudes de pessoas que escolhem viver o Icabor, né? Como está aí no folhetinho de vocês, a palavra escrita para você aprender a pronunciar Icabor, né? Primeira atitude de uma pessoa que escolhe viver desta forma, esse estilo de vida Icabor, prática da maldade. A gente pode ver muito bem claro nessa passagem de 1 Samuel, na vida dos filhos de Eli.
E outras passagens também a gente vai estudar em Gênesis, também em Juízes, que vai mostrar levitas se prostituindo, sacerdotes que foram escolhidos para uma função digna e honrosa, abdicando dessa posição para fazer o que sua carne pede, os seus deleites, a sua forma errada de interpretar a vida e de seguir por ela, né? Primeira coisa, a primeira atitude de quem escolheu viver o Icabor, essa forma indigna, essa forma desonrosa, que em nada agrada a Deus, que pode levar você à morte tanto física como à morte espiritual, que é pior a morte espiritual, né? Não, então, a prática da maldade é o primeiro ponto. Pessoas que praticam a maldade, elas são consideradas na Bíblia como filhos de Belial. 1 Samuel 2:12, que é essa passagem que a gente está vendo aqui, os filhos de Eli, eles preferiam viver na maldade. Olha só, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2:12. A Bíblia chama ele de ímpios, pessoas que não tinham respeito e reverência pelo Senhor. Pessoa que não tem respeito, não tem reverência, não se posiciona, não tem um compromisso com o Senhor, não dá a honra que é devido, não é uma pessoa agradecida, não é uma pessoa que contribua para o crescimento do reino, ela não facilita o desenvolvimento do reino de Deus na terra, nem dando exemplo de si mesmas, nem ajudando quem está aprisionado. São pessoas que vivem somente para se agradar, para o que ela entende que é prioridade para ela. A Bíblia chama essas pessoas de filhos de Belial. Pessoas ímpias, porque são pessoas que foram escolhidas para um determinado fim, uma determinada tarefa especial, que é a tarefa sacerdotal, que quando nós somos escolhidos por Deus é para cumprir esse papel de sacerdote na terra, de influenciadores da luz, para que as pessoas possam vir conhecer a Cristo através da nossa atitude, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho. No momento que nós passamos a assumir uma postura que vai arranhar essa imagem de corpo de Cristo de alguma forma, nós somos considerados como filhos de Belial. É uma palavra forte, filhos da impiedade. Outro grande exemplo de filhos da impiedade são os habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles cercaram a casa de Ló naquela passagem que você vai ler, nota aí, Gênesis 19, versículo 4. Eles queriam se prostituir, né? Queriam. Nem as filhas de Jó que foram oferecidas sexualmente, você sabe dessa história, eles não queriam, eles se corromperam sexualmente a tal ponto que quando eles perceberam a visitação dos anjos na casa de Ló, desculpa, eles queriam manter relações sexuais com esses anjos, que eles vieram em forma corpórea, eles encarnaram como seres humanos, ali tiveram uma manifestação física que os anjos podem, eles têm esse poder de se manifestar fisicamente através de um corpo humano para poder conversar e transmitir uma mensagem. E Deus permite essas manifestações espirituais, de algumas pessoas viram anjos em formas humanas, e foi o que aconteceu naquele momento que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra e estava tentando tirar Ló e sua família daquele lugar antes da destruição. Não precisa a gente entrar profundamente nessa passagem, mas vocês lembram disso. Então, esses anjos vieram para dar o recado que a cidade seria destruída e tirar Ló daquele lugar. E esses habitantes que viviam na cidade, que a cidade estava tão corrompida, a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra, ele subiu como um cheiro desagradável às narinas do Senhor. Então, a gente observa que Deus, ele sente o cheiro do pecado. Ele sente o cheiro quando alguma coisa não está bem na nossa vida. É o cheiro, mau cheiro de enxofre, aquele cheiro infernal que começa a exalar da nossa alma. Parece uma coisa tão forte, mas é assim que Deus vê. A santidade de Deus, ela é algo tão incrível que o nosso pecado, ele funciona como se fosse gasolina perto do fogo.
corrompe, queima e pode ser destruído na presença de Deus que é santa. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes de Cabô. Então, nesse momento que eu estava citando da Sodoma e Gomorra, esses homens estavam tão corrompidos que eles queriam manter relações sexuais com os anjos, achando que eram homens. Ló ficou tão desesperado com aquilo que ofereceu as próprias filhas para eles, porque o desespero para arrombar a porta, para invadir e tentar aprisionar os anjos era grande, era um assédio terrível. E Ló, ele, naquele desespero, falou: olha, eu tenho filhas virgens que nunca foram tocadas por homem nenhum. Vocês deixem esses varões em paz, por favor. Se vocês quiserem, eu chego até a ofertar minhas filhas para vocês. Eles não quiseram as mulheres. Eles queriam manter relações com os anjos, achando que eram homens. Então, assim, por isso aquela cidade ela foi totalmente destruída por Deus, os habitantes daquelas cidades. É obviamente que os anjos jamais permitiriam ser tocados de forma impura, porque anjo tem poder. E tudo aquilo foi um trajeto da vida de Ló para ele verificar e ter análise de como ele estava fazendo as coisas erradas, como ele estava no lugar errado e como o peso do pecado pode vir de forma desastrosa sobre a nossa vida, sobre a vida de nossas famílias, a ponto de nós sacrificarmos o que não deveria ser sacrificado. Que é uma cegueira espiritual, a gente sai do local que Deus tinha determinado e a gente começa a andar e visitar e congregar e permanecer em locais que não agradam ao Senhor. Às vezes na nossa própria casa. O fato de nós não estarmos na presença, o fato de nós não querermos esse contato com o Senhor, faz a gente muitas vezes se isolar da presença de Deus, do convívio dos irmãos, do fortalecimento espiritual. Isso pode trazer muitos danos, porque pode te tirar da essência do trajeto que Deus tinha determinado para a sua vida, inclusive um trajeto de crescimento espiritual. Muito cuidado. Então, quando você se afasta e está num local que não é para você estar, começa a existir a prática da maldade. Você começa a praticar coisas que você nem tem noção de que você deveria estar fazendo, mas que você faz. Então, esse é o primeiro ponto, né? Também você vai ver outra história em Gibeá, que alguns sacerdotes, alguns levitas abusaram de algumas concubinas e que não poderiam os levitas se relacionar com prostitutas. Você vai ver essa história também em Juízes 19. Você lê esse capítulo todinho que você vai entender outro exemplo de prática de maldade. Pessoas santas consagradas a Deus que decidiram viver de forma indevida. Que são os exemplos de filhos de Belial, esses homens de Gibeá que abusaram das concubinas de um levita. Então você vai ver esses exemplos na Bíblia. Segundo ponto, não conhece Deus. A pessoa que vive Cabô, ela não conhece Deus. É o caso dos filhos do sacerdote Eli, eles não conheciam a Deus. Isso está bem claro no versículo 2 e 12, que diz, né? Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, em outras versões não conheciam a Deus. Né? Muitas pessoas estão frequentando há anos a igreja. Os seus nomes estão lá nesse rol dos membros. Eles participam da Santa Ceia, mas não conhecem a Deus. Eles estão envolvidos na liturgia da igreja, na liturgia teológica, frequentam há anos, mas não se envolvem. Não têm um real compromisso com Deus. A Bíblia diz que essas pessoas elas não conhecem realmente a Deus. Você perde um tempo, né? Você nem usufrui as coisas do mundo, nem você consegue vivenciar a plenitude das coisas de Deus. É uma grande perca de tempo. E você monta uma base de desobediência, se torna pior do que as pessoas que não conhecem. Por quê? Porque agora você conhece, quando você conhece a sua obrigação de mudança. Você prefere montar essa plataforma de desobediência, porque agora você conhece e você não pratica. Então, muito cuidado. A segunda coisa é você estar na presença de Deus e realmente não conhecer a Deus. São atitudes de Cabor.
A terceira atitude, que eles também roubavam a Deus e tomavam as coisas de Deus para si. Isso é muito nítido nesse capítulo de Samuel, que fala da vida dos filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias, eram os nomes dos dois filhos do sacerdote Eli. Eles roubavam da casa do Senhor. Você vai encontrar aí no versículo 2, do 13 ao 17. Eles pegavam da gordura, tiravam primeiro das ofertas para eles comerem, não deixavam a oferta queimar. Está bem claro na passagem, não vou me atentar tanto a isso. Mas, para você verificar que às vezes você está roubando de Deus, é o tempo que deveria dar para Deus, é o dízimo que deveria dar para Deus, é o seu melhor que você deveria dar para Deus, é os seus talentos, é o seu chamado e você não cumpre ele. E Deus já tem falado com você para que você mude essa atitude, para que você seja uma pessoa melhor, que você assuma o seu papel, o seu real chamado, para que você produza e você continua roubando de Deus, tomando para si. O que é tomar para si? É viver só para você, é não fazer o que Deus pediu para que você faça. Então você está vivendo de novo como os filhos do profeta Eli, roubando de Deus e tomando para si. E a Bíblia diz que isso desagradava muito a Deus. Depois se você ler aí do 13 até o 17, que vai falar, que a gente acabou de ler, que você vai perceber que isso desagrada ao Senhor. Então observa o teu comportamento, o que você tem feito, como você tem se comportado, se você realmente tem cumprido o propósito que Deus determinou para a sua vida. 4. Eles também profanavam a casa de Deus. Os filhos de Eli se deleitavam com as mulheres à porta de toda a tenda da congregação. Eles mantinham relações sexuais explícitas. A que ponto um sacerdote pode chegar quando está cego pelo pecado? Então, eles profanavam a casa de Deus. Trazendo para o nosso tempo, não quer dizer que você vai fazer as mesmas coisas. Mas profanar o templo, irmãos, aqui fala de você trocar as coisas sagradas, aqui você caminhar no mundo, você preferir as coisas do mundo, você não mudar, você continuar na prática de alguns pecados, isso é profanar a casa de Deus. E quem é a casa de Deus? Nós. Hoje a figura da casa somos nós, não é mais o templo. O que você anda fazendo que profana o seu templo? Será que são seus comportamentos que não foram tratados? Será que existe algum tipo de pecado que você ainda alimenta? Algum sentimento egoísta, orgulho, mentira, inveja, competição, fornicação, adultério? O que te prende, que te faz profanar esse templo que Deus separou? A Bíblia diz que nós devemos oferecer um sacrifício vivo, santo e racional, diário a Deus. Nós devemos ter o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito de forma santificada para apresentar ao Senhor. O que você tem feito do seu templo, que é a sua própria vida? Como você tem entregado essa vida no altar de Deus? Será que a ira tem te consumido? Os palavrões, a vingança, a raiva, pensamentos distorcidos, julgamentos contra os teus irmãos, falsidade, críticas, falar mal por trás? O que você tem feito que tem profanado esse templo? Cuidado, irmão, que você pode estar tendo uma atitude de cabor, uma atitude que pode te levar à destruição, que desagrada totalmente a Deus. Quinto ponto. Eles davam um mau exemplo. Pessoas que dão mau exemplos vivem uma atitude de cabor, né? Devido às suas atitudes maléficas, os filhos de Eli, eles não tinham boa fama entre o povo de Israel. Você viu isso em 1 Samuel, do 2 ao 24, que as pessoas começavam a falar mal, falavam que a eles não dava bom exemplo. Sabe aquela pessoa que olha para você e fala assim, você é crente? É desse jeito que você diz que adora a Deus? Desse jeito? Eu canso de ver o teu comportamento com teu marido dentro de casa, com os teus filhos. É assim? É assim que você diz que serve a Deus? É esse exemplo que você está dando? Porque tem crente que é pior do que as pessoas que não são, não é verdade? Irmãos, muito cuidado. Eu sempre digo que muita gente não vai ler a Bíblia, mas você vai ser a Bíblia que ele vai ler. Você está refletindo a imagem do seu Deus? Você, como cristão, tem dado um bom exemplo? Como esposa, como filha de Deus, como uma pessoa que pertence a uma comunidade cristã?
uma serva de Deus, um servo de Deus, como marido, como filho, como você tem se comportado? Você está sendo observado pelas pessoas. Como os filhos de Eli, eles eram observados por toda a congregação e a congregação falava do comportamento deles. Cuidado para que você não cause um mau exemplo para o reino de Deus e feche a porta do reino de Deus. Não seja uma pedra de tropeço para ninguém, nem para sua esposa. Não faça as pessoas pecarem por sua causa. Não faça as pessoas amaldiçoarem o Deus por sua causa, porque vê uma atitude errada na sua vida. Não faça as pessoas desistirem da vida por você, desistirem dos seus sonhos, das suas esperanças, porque as suas atitudes levam as pessoas muitas vezes às atitudes drásticas, à depressão, à melancolia, porque são obrigados a conviver com você. E a convivência talvez com você não é uma convivência boa. E às vezes a pessoa se sente obrigada a conviver com você com seus maus comportamentos, com suas más atitudes e com atitudes que não condizem com o verdadeiro cristão. Repense isso. Veja se você está dando mau exemplo, porque isso é atitude de Cabor. Sexto ponto. Eles não davam ouvido à voz do Senhor. Ofni e Finéias não ouviam a voz do seu pai, nem a voz de Deus. Eles estavam com o coração endurecido. Eles não obedeciam os conselhos, nem davam ouvido à voz do Senhor, nem do seu próprio pai. Você vai encontrar no versículo 25. Eles não queriam saber. Eles estavam fazendo o que o coração deles, a mente deles, o que o diabo dizia. Quando a pessoa ela está afastada, ela decide se isolar, ela começa a ouvir coisas que não era para ouvir. Começa a ouvir seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, dar vazão à sua própria alma. As coisas que ela conjectura dentro delas mesmas, muitas vezes são coisas irreais, que ela cria, vindo da rejeição, vindo da voz do abandono, vindo da voz da incompreensão, vindo da seu próprio filtro. Nós temos um filtro que a gente carrega como uma mala. Para onde a gente vai? Esse filtro é como a gente interpreta tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que está ao nosso redor. E muitas vezes a forma da gente interpretar as coisas, a forma da gente entender e achar que as pessoas pensam sobre a gente é uma forma errada. Porque o nosso filtro às vezes pode estar baseado na rejeição, na voz da incompreensão, né? Na voz do ciúme, na voz da inveja, na voz da crítica apenas. Então, muito cuidado, que você acaba não ouvindo a voz que você deveria ouvir, que é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus, né? E você acaba ficando uma pessoa à margem da presença de Deus, porque suas atitudes te afastam de Deus. Então, preste atenção nesses itens que eu enumerei, 6 pontos, que são atitudes que levam à escolha de viver e acabou. Prática da maldade. Pessoas que não conhecem a Deus, que roubam de Deus e tomam para si. Pessoas que podem profanar o templo de Deus. Pessoas que dão mau exemplos e pessoas que não conseguem mais ouvir a voz do Senhor. Agora eu quero passar para 4 consequências que pode acontecer na vida de pessoas que vivem o Icabor. Irmãos, existem 4 consequências para as pessoas que vivem o Icabor. 4 consequências. A primeira consequência drástica é que elas serão desprezadas por Deus. Você vai ver isso em 2 Samuel, 1 Samuel 2:30. Vamos ler esse versículo que fala assim. Só um pouquinho, deixa eu me localizar aqui. 2:30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, à sua linhagem e à linhagem do seu pai, que ministraram diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, você vê aqui uma grande consequência, que é o desprezo de Deus. Os que honram ao Senhor serão honrados, isso é um princípio, porém os que desprezam ao Senhor serão desprezados. Foi o que aconteceu com Eli e toda a sua descendência. Ele morreu, os filhos morreram, ele ficou sem descendência nenhuma para perpetuar a função sacerdotal. Segundo ponto, eles perdem a autoridade espiritual. Pessoas que decidem viver de qualquer jeito, sem
realmente fazer uma análise precisa de sua forma de viver, elas podem perder a sua autoridade espiritual. Foi o que aconteceu com o sacerdote Eli. Ele perdeu a autoridade sobre a sua casa. Por isso o Senhor cortou o seu braço e o braço da sua casa. Você vai ver isso no versículo 31. Que fala assim, ó: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família, do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá a aflição da minha habitação. Ou seja, Deus decretou aqui, ó, todos vão morrer jovem. Não vai ter mais ninguém. Eu não quero a descendência, eu não quero perpetuar essa descendência de pessoas que não me temem, que me desprezam. Cuidado, irmão, para que você não esteja desprezando a Deus com as suas atitudes, com a sua forma de entender que tem que agir. Cuidado para você não perder a sua autoridade espiritual. Porque ele era um sacerdote, ele tinha autoridade espiritual, assim como seus filhos. Mas o que Deus deu, ele tira também. Não despreze a obra de Deus na sua vida. Não despreze os pequenos começos. Tenha humildade de deixar Deus tratar você. Outra coisa, ponto 3 das 4 consequências. Passarão necessidades. Por causa da desobediência, a casa de Eli passou necessidade. Vai estar no 31, no 32 e no 36. Deixa eu ler aqui para vocês. E você verá a aflição da minha habitação. Embora Israel prospere, a sua família, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E o 36. Então todo o que restar da sua família virá a se prostrar perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Deus traçou aqui o futuro dos restantes que ainda sobrarem da linhagem de Eli. Assim, porque não terão velhos, todos vão morrer jovens. Os que ficarem, conseguirem, seriam pobres, miseráveis, teriam que mendigar uma função no tempo para poder comer, né? O que eles desprezaram tanto, que era a função sacerdotal, Deus está falando que eles iam implorar para exercer qualquer função sacerdotal, qualquer que seja, nem que seja para lavar ou para matar os animais, tirar sangue, qualquer coisa que seriam de menos colocação, só pelo prato de comida. Então, é perigoso você se afastar dos caminhos do Senhor. É perigoso você querer andar com suas próprias forças. É perigoso você desonrar a Deus com suas atitudes, porque você pode passar privações. Eu vejo isso muito, é muito comum. Eu sou acostumado de ver Deus prospera as pessoas. Deus começa a abrir as portas, mandar uma via de provisão, as coisas começam realmente a funcionar. E de repente a pessoa começa a praticar coisas que não deveriam. Começa a retroceder, começa a dar vazão à carne, começa a querer andar conforme seu próprio intelecto. Despreza o que Deus... São pessoas mal agradecidas. São pessoas que não valorizam, não sabem trabalhar o talento. Ao invés de ele multiplicar aquele talento, ele fica enterrando o talento. Ele se conforma. E ele acha que aquela fonte não seca. Está aqui um versículo claro, uma passagem bem clara, que Deus, assim como ele dá provisão, ele dá prosperidade, ele tira. Ele tira das pessoas que desagradam a ele. Ele tira da pessoa desobediente, das pessoas que não cumprem os seus princípios. Essa passagem é uma passagem alerta, de uma autoanálise, para que a gente reflita se nós estamos vendo o Icabor. Nós estamos vivendo esse processo de afastamento de Deus, de desonra, de desprezo, sabe? De levar Deus a pouca monta, de colocar Deus em segundo plano. Muito cuidado com o que você prioriza na sua vida. Muito cuidado com o que você decide ser o rei da sua vida. É sua família, é seu marido, é seu filho, é seu emprego? O que é que está em primeiro lugar na sua vida? Muito cuidado, porque Deus te dá salvação, Ele te dá prosperidade, Ele te dá saúde, Ele te dá dons especiais, Ele te comissiona para o ministério. Ele diz que tem um propósito na sua vida e quer que você cumpra esse propósito. E você está seguindo um caminho, muitas vezes, que não é o que Deus determinou para você. Você está querendo andar pelas suas próprias pernas. Cuidado. Converta-se ao Senhor. Seja uma pessoa temente a Deus e submissa à sua vontade.
Espere Deus falar o que você tem que fazer. Não tome decisões sem Deus disser para você, é agora que eu quero que você faça. Não ache, não crie ideias na sua cabeça que é Deus que está falando, que às vezes não é. Muito cuidado para você não viver um e acabou e você acabar longe da presença de Deus e você passar necessidades. Deus também fala nessa maldição na família de Eli, de seus filhos, de sua descendência, que as pessoas que escolhem viver dessa forma desastrosa, sem reflexão, sem autoanálise, sem consultar o Espírito Santo, agindo conforme ele acha que deve agir, ele vai sofrer problemas emocionais. Tá no 33. Vamos ler aqui o 33 para você verificar que isso não é eu que estou inventando. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Pessoas com depressão, pessoas apáticas, sem rumos na vida, sem direcionamento. Você tem que estudar o comportamento desses filhos de Eli. E essas 4 consequências por tomar decisões impróprias. Tomar decisões que não está condizente com a vontade de Deus. Serão desprezados por Deus, vão perder a autoridade espiritual, passará por necessidade, sofrerão problemas emocionais. A expressão consumir os olhos e entristecer a alma nesse versículo significa problemas emocionais graves, profunda depressão, angústia e tristeza. É o que você quer? Isso pode vir de todas as formas. Problemas familiares, problemas conjugais, problemas de dinheiro, problema no trabalho. Você pode colher esse fruto se você desprezar a obra de Deus e o seu chamado. Se você viver de forma ecabor. Irmão, você tem que mudar de direção. Se você se identificou com essa mensagem, alguma coisa Deus está falando com você, escolha viver o Ebenezer de Deus. Nós vamos agora estudar o que é o Ebenezer. Quem escolhe viver o Ebenezer de Deus tem alguns princípios que ele tem que cumprir. Porque o Ebenezer é a própria presença de Deus, é o socorro de Deus, é o cuidado de Deus, é a presença de Deus na sua vida. Como viver o Ebenezer de Deus? Como viver? Eu vou traçar alguns pontos para você aprender a como ter felicidade nessa terra e viver de forma próspera. De forma que agrada ao Senhor e que você não consuma os seus ossos em tristeza e miséria. Primeira coisa que a Bíblia ensina para você ser uma pessoa feliz é converter-se ao Senhor. Essa é a primeira condição que você encontra aqui em Samuel, o 7 e o versículo 3. Eu quero ler com você. O 7 e o 3 fala assim: Samuel disse toda a nação: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Primeira coisa que Samuel, quando assume aqui, depois de Eli, o ofício sacerdotal, ele traça logo uma meta. Primeira coisa, arrependimento. Se converta dos seus maus caminhos, abandone os ídolos do teu coração. Porque você pode ter ídolos no teu coração. Você pode estar fazendo coisas, colocando coisas e pessoas como prioridade, ao invés de Deus ser o primeiro na tua vida, ser o único, na verdade. Então, primeiro conselho de Samuel que assume a função de Eli. Converta-se dos seus maus caminhos e abandone os seus deuses, as suas idolatrias. Idolatrias aqui não no sentido de adoração, no sentido de priorizar coisas que não é para priorizar. Então, esse é o primeiro ponto para você escolher viver o Ebenezer de Deus. Converter-se ao Senhor. A segunda condição que, inclusive, o profeta Samuel, ele traça é afastar-se da idolatria. Está no mesmo versículo 7, 3b, parte B, que fala assim, ó.
Volta-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Asterote, ou seja, dos deuses, né? Viver o Ebenezer de Deus implica fazer o que manda esse versículo de 1 Samuel 7,3. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Tudo que é Deus estranho, tudo que compete com o Senhor. É o mamon que compete? É a tua ganância por dinheiro? É o teu trabalho? É o teu marido? É a tua esposa? É o casamento? O que que é? Tem alguma coisa que deixa você sempre colocar Deus em segundo plano na sua vida? Você tem que pensar sobre isso. Você tem que fazer uma autorreflexão séria perante Deus, pedir perdão para Deus, se arrepender disso e afastar-se desses deuses estranhos. Coisas que a gente pode estar praticando, que a gente prioriza muito mais do que Deus, muito mais do que o seu reino, muito mais do que estar na casa de Deus, do que fazer a obra de Deus. Nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos estrangeiros aqui na terra. Nós temos uma missão a ser cumprida aqui na terra, que é a expansão do reino de Deus e ganhar pessoas, trazer essas pessoas para o arrependimento para que elas alcancem a salvação. Assim como você pode usufruir de tudo que é bênção espiritual, Deus também quer fazer isso com outras pessoas que estão aprisionadas, que estão no pecado, que precisam da tua luz, que precisam que você ultrapasse assim a, a, a rua da tua casa e pregue lá na frente para o vizinho. Que você dê um bom testemunho como cristão, que você seja um exemplo no seu casamento, um exemplo lá no seu trabalho, um exemplo dentro de casa, um exemplo de esposa, de marido, de pai, de filho. Isso que o Senhor quer que você faça. Aí assim você vai poder transmitir o reino de Deus através do seu comportamento. Porque Jesus Cristo é pregado para as pessoas através de nós pelo nosso comportamento. Quem é esse Cristo que você está pregando? Porque é o Cristo que tem mágoa, é o Cristo que julga, é o Cristo que fofoca, que critica, que só vê defeitos. Quem é esse Cristo? Porque Jesus Cristo, ele é um restaurador. O Jesus Cristo que veio ao mundo, ele é um Deus de talento. É um Deus que diz, eu não dei para você espírito de covardia. E aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Deus não admira pessoas de ânimo dobre. Uma hora está com ele e outra hora não sabe o que quer. Deus não chamou esse tipo de gente. Ele chamou guerreiros. Ele falou assim, eu estou passando vista no meu exército, porque se prepara uma grande guerra. Que guerra é essa que o Senhor está falando? Espiritual. É uma guerra por nossas almas, pelas almas dos nossos familiares, dos nossos amigos. E você tem que ser um facilitador dessa obra. Não atrapalhe a obra de Deus, nem na vida das pessoas e nem no que Deus quer fazer na sua vida, porque você vai sofrer. Nós acabamos de estudar 4 consequências de você querer atrapalhar o que Deus quer fazer. Colabore com Deus. Outra coisa, terceiro ponto, preparar o coração ao Senhor. O coração é a sede do nosso pensamento, da nossa vontade, dos nossos sentimentos. Então, deixamos de fazer a nossa vontade e nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus. Não deixemos que os nossos maus sentimentos nos dominem, meu irmão. Nós temos que nos submeter aos mandamentos de Deus, servir somente ao Senhor. Conforme Samuel fala, servir a Ele só. No finalzinho do versículo, ele fala, servir a Ele só. Então, assim, essa sede desses nossos pensamentos que nos governam, as nossas vontades, sabe? Você tem que dominar a sua vontade. Você foi feito para dominar sobre a sua carne, sobre as suas circunstâncias, sobre os intempéries da vida. Você não foi feito para ser dominado, nem por pessoas, nem por circunstâncias, nem por sentimentos, nem pela sua alma. Você foi feito para ver pelo seu espírito. É o seu espírito que fala com o Espírito Santo e que direciona a sua alma, e assim a sua alma direciona o seu corpo. Não é a sua preguiça, não é o seu corpo que direciona a sua alma, não. E depois a alma que fala com o teu espírito. Não é o contrário. Quem tem que governar é o teu espírito sobre a tua alma. E quem que governa o teu espírito? O Espírito Santo, se você tem ele. O Espírito Santo, ele só fala ao teu espírito. Ele guia o teu espírito. E o teu espírito que transfere as informações para a sua alma.
E você não foi feito para viver de forma almática, envolvido em sentimentos doentios, sentimentos que aprisionam a mente, que faz você duvidar dos planos de Deus, do lugar que você congrega, das pessoas que Deus colocou para te ajudar. Você é cheio de dúvidas. Por quê? Porque você não deixa o Espírito Santo tratar o teu espírito. Deixa ele entrar nas mais profundezas que ele pretende entrar. E a gente chama isso da cirurgia do bisturi. Deixa ele cortar. Não existe cirurgia sem dor. Não existe cirurgia sem corte. Mas quando você sai outra pessoa. Às vezes dói. São pontos que a gente não quer tocar, que a gente quer maquiar, que a gente quer esconder, mas não deixa. Você vai para um lugar de isolamento, um lugar de aprisionamento. Isso é perigoso. Não se isole. Peça ajuda de quem pode te ajudar. Fica perto. A Bíblia fala, aquele que anda com sábios será sábio, mas aquele que anda com insensato ou que pensa em seguir seu próprio coração, ele vai para a ruína. A Bíblia é cheia de conselhos, irmãos. Procure andar com pessoas que podem colocar você sempre para frente, não para trás. Não fique sozinho, porque você sozinho você não consegue. É igual um graveto fora da brasa, fora do fogo, ele vai apagar. Você vai perder seu vigor, sua força. Você vai ficar seco espiritualmente, aquela terra ressequida, onde só vai surgir abrolhos, espinhos e pedras. Satanás vai pisar você, vai te enganar, que ele é mestre do engano. Vai fazer você pecar para você chegar à perdição, para você se tornar uma pessoa ímpia. Não permita. Pergunte a si mesmo, porque eu acredito mais no diabo do que no próprio Deus. Como assim eu acredito no diabo? Quando você dá vazão a sentimentos ruins, a sua carne, quando você pensa coisas ruins das pessoas, de Deus sobre você, sobre a sua vida, você pensa em desistir, você pensa em abandonar tudo, isso é dar lugar para o inimigo. Você escuta o inimigo e Deus está falando que não. Você não foi feito para ser destruído dessa forma. Você foi feito para ser um adorador, uma pessoa que está no altar, servindo no altar, nos lugares altos, nos lugares celestiais, não para viver a migalha do mundo, vivendo se nutrindo de sentimentos doentios, migalhas de sentimento das pessoas, migalhas de sentimentos amorosos, de amizade, migalhas de família, porque tem família que não gosta de você, não quer você lá no meio deles. Tem amigos que fingem que é seu amigo. Tem relacionamentos que é abusivos, egoístas, que só quer sugar, não quer contribuir, não quer somar para a prosperidade, mas quer sugar, destruir o pouco que você tem, destruir o pouco que você conquistou. Ele não soma com você, você está aprisionado por pessoas que dão o mínimo de você e você dá o máximo de si. Porque você não muda essa conduta. Tira esse comportamento e acabou, meu irmão. E tem um comportamento Ebenezer. Procura a presença de Deus, dá o teu melhor para o Altíssimo, o que te criou, o que morreu por você, o que nunca te abandonou. É a Ele que você tem que dar o seu melhor, os melhores anos da sua vida, o melhor dos seus talentos, os melhores dos seus dias. É a Ele que você tem que estar perto, adorar, é Ele. Não são pessoas, a gente não tem que rastejar por sentimento das pessoas, por ser aceito por pessoas, por estar em grupos. Seja você, saiba quem é você nessa terra. Se posicione como um verdadeiro filho de Deus. Você foi chamado, foi um comissionamento divino. Ele disse: eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Você ser escolhido pelo próprio Deus não é pouca coisa. Você tem que se colocar no lugar que você é, de filho de Deus. Para de mendigar as coisas dessa vida. Você vai correr e vai deixar tudo aqui. E às vezes vai deixar para pessoas que nunca vão valorizar o que você fez. Então, um conselho que eu te dou como pastora: dedica o melhor da sua vida. Faça o seu melhor diariamente para Deus. E fazer o melhor para Deus é ser uma pessoa melhor também com as pessoas, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com o nosso
com o lugar que você congrega, com o lugar que Deus te colocou para te abençoar. Dê o seu melhor, não faça as coisas de qualquer jeito, não dê justificativas mentirosas, enganosas, porque Deus é que te avalia. Deus é que te vê. É o esforço do teu trabalho que Deus está vendo. Não se preocupe que quem vai te galardoar não é os homens aqui da terra. Eles podem até reconhecer os que são bons de reconhecimento, mas a maioria nem vai te valorizar pelo que tu faz. Mas é dessas pessoas que você espera a glória, reconhecimento. O Senhor fala, se é disso que você prefere, você vai ter o teu próprio reconhecimento. Agora, se você quer ser reconhecido por mim, agora sim, eu não me agrado de qualquer sacrifício. Existe uma forma que a gente conquista o coração de Deus. Deus, ele quer ver a tua motivação, o melhor de você. Qual é a tua real motivação no serviço ao Senhor? Estar na casa do Senhor, de levar uma mensagem do Senhor, de falar da palavra para alguém, de se arrumar para vir na casa de Deus, de fazer uma obra. Qual é a tua motivação? Porque é isso que ele está avaliando de você. É isso que ele quer ver. O que você me dá? Como você me dá? Porque é disso que eu gosto. É do teu coração envolvido. Você tem que ser tudo. Você tem que ser tudo no que você faz. Dê tudo de você no que você faz. E aí Deus começa a trabalhar dentro de você. Daqui a pouco você vê coisas que você tem capacidade de fazer que você nem imaginava. Porque é um próprio trabalhar do Espírito de Deus, maximizando o teu potencial e os teus dons, os teus talentos, para deixar você uma pessoa à imagem de Cristo, uma pessoa que influencia e é admirada nessa terra. Então vale a pena esse depósito de energia no Senhor. Vale a pena esse trabalho para o Senhor, porque Ele te recompensa e Ele maximiza o teu melhor. Deus sempre extrai das pessoas o melhor que elas podem dar. Não é como o homem que suga você, suga o teu melhor, mas nunca reconhece. Deus não, Deus extrai o que tem melhor de você para mostrar para o mundo, para que tanto as pessoas admirem quem você é, como Ele fique satisfeito com o teu serviço. Ele se orgulha do desempenho dos seus filhos. Pensa sobre isso. Confesse, prepare o seu coração para o Senhor, que é o segundo passo para você viver o Ebenezer. E outra coisa, quarto, confesse os seus pecados. Só pode haver verdadeira convenção da alma do homem se o homem confessar os seus pecados, retirar os deuses estranhos do seu coração. Se nós seguirmos assim, seremos salvos por Jesus. Lá em Romanos, eu vou ler esse versículo com você, Romanos 10:9, fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha o que esse versículo fala. Se você crer no seu coração e você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele vai te ressuscitar. Não tem nem a morte vai ser limite para você. Ele vai te confessar perante os anjos, perante Deus. Ele vai limpar os teus pecados. Seja uma pessoa... Olha, assim, eu digo que eu sou uma arrependida profissional. Eu sou. Profissional. Na hora que eu peco, eu me arrependo logo, peço perdão. Porque eu aprendi isso na minha vida. Seja você um arrependido profissional. Não demore para se arrepender. Não demore para permanecer no pecado. Saia disso logo. Na hora que você descobriu que está errado, faça logo o que tem que fazer. Peça perdão de Deus, não espere um lugar adequado, um momento adequado, quando você estiver sozinho. Abra sua boca. Naquele exato momento que você tomou consciência do pecado, peça perdão. E também, se foi contra pessoas, procure a pessoa para pedir perdão, porque uma coisa liga a outra. São dois princípios que devem estar juntos. Primeiro, aquele que confessa pecado, com arrependimento, Deus perdoa. E aquele que confessa e deixa. Deixar é parar de pecar, mas pequei de novo. Faz de novo, pede perdão de novo. Se conscientiza até uma hora que você vai cansar desse negócio. Porque dá trabalho pedir perdão. Dá trabalho se humilhar. O pecado dá mais trabalho.
Dá mais trabalho pecar, porque se você quiser viver feliz e perto de Deus, você tem que se consertar. Vai ter que voltar lá para pedir perdão de quem precisa. Tem que fazer isso. Porque o Senhor fala: se você não perdoar o seu irmão, eu não te perdoo. E quando isso tá, essa limitação coloca em risco o quê? A tua salvação. Então, se você não tem o perdão de Deus, você não. O que você está fazendo é inútil. Vai para casa, vai para o mundo, porque você não tem o perdão de Deus. Não adianta você ficar na obra de Deus sem o perdão de Deus. Então, o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão às pessoas. A liberação de perdão. Então, tira essa carga. Essas pessoas que te magoaram, joga isso no mar do esquecimento. Só tá fazendo mal para você. Esse prolongamento de pedido de perdão, de reconhecimento de erro. Só você que sofre. A legalidade está aí, Satanás está te perturbando há tantos anos e continua com essa legalidade nas mãos. Por quê? Porque você está procrastinando uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Como que você gosta? Às vezes tem gente que eu digo assim, é masoquista. Gosta de viver sob o jugo do diabo. O diabo tá com o pé no pescoço dele, ele tá lá, pisa mais, porque eu gosto. Porque tem princípios que têm que ser obedecidos. E para você tirar legalidade da mão do diabo, principalmente em relação à mágoa, a coisas que você fez no passado que não deveria ter feito, e que magoou pessoas, saiu destruindo pessoas, era pedaço de gente para todo quanto é lado que você contribuiu. Você tem que voltar lá para pedir perdão. E com humildade, não é chegar lá, olha, a gente pedir perdão. Não, meu amigo, é com humildade, às vezes lágrima nos olhos, para que a pessoa ela realmente entenda que você está arrependido. Porque um perdão de meia boca não é perdão. Porque Deus está avaliando o teu coração. Se realmente você está arrependido do que você fez contra aquela pessoa. Porque o perdão, ele não é assim como você pensa, assim, uma coisa, um rito, uma reza. Não, outra coisa você tem que entender. Confissão não é arrependimento. Você confessar para Deus que você errou, não quer dizer que você está arrependido. Porque tem gente que confessa pecado toda hora e continua pecando. O arrependimento é você parar de pecar. É aquela coisa que você diz assim para si mesmo: nem que chova canivete, eu não faço mais esse negócio aqui. Pode cair granizo, mas eu não faço mais isso. Isso é arrependimento. Você muda. Você está indo numa direção, você volta, dá meia volta e muda a direção. E diz assim: eu não vou mais fazer isso. Eu vou matar. Eu me esmurro, como o apóstolo Paulo falava assim, que ele se esmurrava. Ele se batia, porque tinha coisa que a carne dele queria fazer. Ele dizia: vai ficar aqui, não vai sair. Ele se batia porque ele queria fazer. Então ele achou um método de se punir. Não é que você tem que fazer isso, era um método dele. Mas você tem que dominar sua vontade. Você tem que falar: não, eu vou fazer isso porque Deus está pedindo e porque é o certo e porque eu preciso do perdão de Deus. Urgente. Ah, sabe que a tua obra pode ser toda invalidada. Tudo que você está fazendo para Deus pode ser invalidado porque você está procrastinando uma coisa que não deveria. Você sabe que tem que fazer um conserto e por que você não faz? É uma pergunta que Deus te faz. Por que você não obedece o que eu te mandei fazer? Porque você é um filho desobediente. Eu quero te abençoar muito mais. Eu quero te dar paz. Paz no relacionamento, paz na tua família, paz no teu trabalho. Eu quero tirar a mão do diabo da tua vida. E você fica aí. Não, é porque eu quero que ele fique mais um pouquinho aqui, porque eu estou tentando criar coragem. Não, você está gostando de sofrer. Você é masoquista. Porque o diabo, enquanto ele tiver uma legalidade, ele está atormentando a tua vida, o teu casamento, as tuas finanças. É uma perseguição. É o pão, comendo o pão que o diabo amassou, como o ditado diz. Mas é isso, irmão. É a desobediência. Clame ao Senhor, confesse seus pecados. E o quinto é clamar ao Senhor. Aí Samuel também fala, já Samuel tentando consertar os erros de Eli, né? No 7 em diante, 7 e 8, ele fala assim, ó. Ele diz o que você tem que fazer. Disseram-se a Samuel: não pares de clamar, pois nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos filisteus. Eles estavam aqui nessa passagem com um problema, né, com os filisteus querendo invadir tudo, querendo tomar, querendo guerrear, e aí eles começaram a clamar. Aí Samuel fala bem assim: olha, não para de clamar ao Senhor, não cesse de clamar ao Senhor, porque é Ele que te ajuda, Ele é que te ajuda a cumprir o que você tem que fazer, Ele que te dá forças para ser humilde, para destruir o teu orgulho, a tua língua felina.
os teus erros comportamentais, esses paradigmas na sua mente, sofisma que você pensa que é verdade, mas é mentira, sobre você, sobre a igreja, sobre Deus, sobre as pessoas. Ele destrói sofismas e crenças. Então você tem que clamar ao Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, me ensina a orar. Eu não sei orar, me ensina a permanecer na tua presença, me ensina a andar no teus caminhos, me ensina a ser um marido melhor, me ensina a ser uma esposa melhor, me ensina a ser um membro da igreja melhor. Me ensina a ser um pastor melhor, um líder melhor. Me ensina a tua palavra. Me ensina os teus caminhos. Me ensina a tua vontade para que eu cumpra o que o Senhor quer. E seis, clame ao Senhor. E seis, sacrifique ao Senhor. No 1 Samuel 7,9 fala assim: Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. O crente que serve a Deus terá que fazer sacrifícios e não brincar de igreja. Sacrifício, meu irmão, não é brincar de ser crente. Sacrifício é reconhecer o senhorio de Deus, é conhecer o sacrifício que Deus fez por você e valorizar. É fazer o jejum, é fazer oração, é ofertar com amor, é obedecer às lideranças, é permanecer no chamado, é cumprir o propósito. É anular sua carne, fazer o que tiver que fazer para adorar e agradecer a Deus. E agradar a Deus. É ser crente, é dar exemplo, é ser testemunho, é ser representante de Deus aqui na terra, é ser embaixador. É ganhar as pessoas com seu comportamento e com seu testemunho. É adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus quando te falta tudo. Já ouviu a letra dessa música? Quando Deus não responde, tu adora, tu sacrifica. Quando Deus responde, tu sacrifica também. Quando Deus não quer te dar, você sacrifica. Quando Deus quer te abençoar, você sacrifica mais ainda. Você lembra da história de Davi, da arca? Que ele deixou a arca porque ele queria trazer a arca para Jerusalém e teve um incidente com a arca. Uzá morreu porque pegou na arca que não era para pegar, era só o sacerdote. Depois a arca não podia trazer nos lombos de burro. Davi não sabia o que fazer, trouxe a arca nos lombos do jumento e não deu certo. Aí resolveu deixar a arca no lugar e na casa de quem ficou a arca, a pessoa prosperou. Você sabe dessa história? Aí Davi pegou e falou assim: agora eu entendi, resolveu entender a palavra e descobriu como é que tinha que ser transportado a presença do Senhor, que a arca simbolizava a presença do Senhor. E ele trouxe nos lombos de quem? Agora nos ombros dos sacerdotes. E cada 5 passos que ele vinha trazendo a arca, ele matava um boi, sacrificava. Imagine quantos animais Davi sacrificou até chegar em Jerusalém, porque ele entendeu que a presença de Deus era a essência, era tudo o que ele precisava. E por que ele sacrificava? Porque ele estava cantando e dançando e sentindo a presença de Deus a cada 5 passos, ele sacrificava e a presença de Deus aumentava e ele se alegrava e Deus estava ali no trajeto inteiro com Davi e com toda a sua comitiva. Deus veio com eles. Então, a alegria da presença de Deus nos leva a sacrificar. Quando você não sacrifica, você começa a sacrificar outras coisas que não é o sacrifício para Deus, você vai viver o dilema dos filhos de Eli, vai morrer, vai secar, vai roubar de Deus, vai idolatrar, vai praticar iniquidade, vai se isolar e vai se afastar de Deus. Porque ao invés deles sacrificar, eles tiravam o sacrifício para eles. Quando você sacrifica o que não é seu, você começa a pecar. Porque sacrificar um tempo que era para Deus, você sacrifica para outra coisa que não era para você sacrificar. Você está tirando de Deus. Quando você pega os teus talentos, deposita em algo que não é para ser de Deus, você sacrifica algo que era de Deus, que não era para ser sacrificado para outra coisa. Quando você deixa de dizimar para a casa de Deus e gasta o teu dinheiro com outras coisas, você tira o sacrifício de Deus, você come o sacrifício de Deus e dá para outra coisa. Você rouba de Deus em vários aspectos. Porque o seu melhor tem que ser para Deus. O melhor de você, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, a sua presença, a sua alegria,
a sua essência, a sua personalidade, tudo tem que ser melhor para Deus. O seu melhor, a sua roupa, quando você vai para a igreja, escolha a melhor roupa para Deus, não é para as pessoas. Vista-se adequadamente para o culto e se comporte no culto adequadamente, porque você vai adorar a Deus. Já chegue como adorador, não para receber adoração. Já chegue com o coração de adorador. Quando você for fazer alguma coisa no templo, faça o seu melhor, porque é para Deus. Ele está te observando, é Ele que te avalia, não somos nós, os homens. Então pensa bem. Quer viver o Ebenezer de Deus? Ele quer o Ebenezer para você, ele quer a presença dele na tua vida. Ebenezer é a presença de Deus. E acabou, foi-se a presença de Deus. É derrota, sofrimento, escassez, miséria. Não fique longe de Deus, mas para você estar perto de Deus, você tem que, para você viver esse Ebenezer que eu estou falando, você tem que converter-se ao Senhor, você tem que se afastar de toda forma de idolatria, toda forma de Deus, de coisas que você coloca na frente de Deus. Você tem que preparar o coração para receber o Senhor. Tem que trabalhar o seu coração, seus pensamentos, suas vontades, para ser tudo disponível ao Senhor. Você tem que confessar os seus pecados, se arrepender genuinamente e mudar. Você tem que clamar ao Senhor para que Ele te ajude nessa mudança. E você tem que sacrificar ao Senhor. Irmão, que o Ebenezer de Deus esteja sobre todos os crentes, sobre você, verdadeiramente, você que diz que serve ao Senhor. E que o Icabos, que é o afastamento de Deus, saia da sua vida. E o Ebenezer, que é a aproximação de Deus, seja latente na sua vida. Faça as escolhas certas para que você seja uma pessoa vitoriosa. Esta é a mensagem que eu trago nesta manhã para você, nesse dia para você. Medita, traz o Ebenezer de Deus, se afasta desse cabô, das tuas vontades, da tua preguiça mental, da tua frieza espiritual. Procura a presença de Deus, sai da derrota, sai dessa miséria espiritual, para de obedecer o diabo e obedece a Deus. Busca a presença de Deus na sua vida. Que o Ebenezer de Deus floresça dentro de você, que é essa presença, esse desejo, essa vontade de buscar cada dia o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você ricamente. Eu quero fazer uma oração de encerramento para a tua vida. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento de compartilhamento da tua palavra e quero te agradecer por todas as pessoas que vão ouvir esse áudio. Que elas possam ser fortalecidas na tua presença, no Ebenezer, nesse poder latente que emana das Escrituras, que tem poder de transformar as nossas almas e modificar os nossos pensamentos. Tirar esses sofismas, esses pensamentos que nos aprisionam na nossa carne, na nossa vontade, no nosso eu, na voz do diabo que é engano, que diz que nós não seremos, que nós não fomos chamados para um algo poderoso e muito maior. Que a tua presença seja viva e audível no coração dessas pessoas, que essa palavra ela crie raiz, uma profundidade a tal ponto de ser causadora de um rompimento, de uma transformação de vida, uma transformação de mente, condutas mesmo firmes na tua direção. Muda, meu Deus, a forma de viver. Transforma, Senhor, uma pessoa que vivia para se agradar em um verdadeiro adorador. Alguém que esteja disposto a te obedecer, a te servir. Alguém que queira a tua presença diariamente, que tenha sede da tua justiça, que tenha sede do teu reino, que queira te ajudar no estabelecimento desse reino aqui na terra, para conquistar mais almas à tua presença. Meu Deus, eu oro agora por um entendimento real das Escrituras. Que a tua palavra faça esse poder transformador vigorar dentro dessa pessoa que ouve esse áudio. Que o Senhor seja o Deus da vida dela. O número, o único, não o número um, que o Senhor quer ser o único. A prioridade maior. Que o Senhor seja a prioridade maior na vida dessa pessoa que está ouvindo, que entendeu essa mensagem. Guarda, Senhor, essa palavra. Não deixa que o inimigo roube do coração nem da mente. Que ela seja um verdadeiro adorador. Uma pessoa que busque diariamente a tua presença e tenha sede da tua presença. É no teu nome, Jesus Cristo, que eu quero abençoar a vida dela.
que ela seja uma pessoa viva nessa terra, influente no teu reino, para que assim testifique o poder de Cristo que está sobre ela e que assim outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, da justiça, que o comportamento, a conduta dessa pessoa seja uma conduta de um verdadeiro cristão, que te agrade, que seja um vaso de honra para a justiça. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, que ela tenha um dia e um ano abençoado na tua presença. Traz ela, Senhor, bem para perto de ti. É no nome do Senhor Jesus que eu abençoo a vida de cada um dos que ouvem esse áudio. E que o Senhor Jesus fortaleça diariamente o seu coração, a sua fé e a sua esperança nele. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada por permanecer até o final dessa mensagem. Compartilha com alguém se você sentiu a voz de Deus, se você entendeu que essa mensagem falou com você e que alguém também precisa ouvir. Fala com alguém, fala do canal, compartilha, porque Deus está movendo, Deus não para, Ele está agindo, Ele está falando. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada. Um abraço a todos.